Vamos falar agora sobre o trabalho das testemunhas de Jeová, de acordo, é claro, com a série Apologética, volume 3, da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa. Diz assim o comentarista: as testemunhas de Jeová vão, como elas dizem, de casa em casa, mas não fazem com o propósito de chamar os pecadores ao arrependimento para com Deus e à fé de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos capítulo 20, versículo 20 e 21. Elas não fazem com o propósito de pregar a justificação pela fé, de acordo com Romanos 5:1. Não vão para expor a imprescindível necessidade do novo nascimento, João 3:3, que entre elas é entendido como necessário apenas para 144 mil pessoas. No desenvolver do nosso trabalho, a gente vai estar falando sobre a teoria, a partir da interpretação bíblica que eles têm, de que num determinado período da história o céu foi ocupado o suficiente, e de lá para cá o máximo que a gente pode ter de salvação seria viver para sempre no paraíso na terra, Então, entende? Então a testemunha de Jeová, de 1965 para cá, não tem a esperança de ir para o céu. A esperança é de estar para sempre aqui na terra. E aí, seguindo, vão com um plano de ataque, combatendo todas as doutrinas do Evangelho de Cristo. E aí o comentarista ele nos convida a uma reflexão. Avalie o leitor. No livro de estudo Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, esse aqui. Aí talvez alguém diga: mas que tanto livro de Testemunho de Jeová que você tem, ô professor? É porque várias vezes já foram na minha casa, e eu nunca fui daqueles que mandava embora, fingia que não estava em casa, ou chamava para orar. Não, eu pedi a Gisélia para fazer um mate, a gente botava na mesa, a gente ia conversando, até que as minhas perguntas iam ficando um pouco mais irritantes e eles paravam de me visitar, mas a gente ia sem, tá entendendo? Embora a ideia não era nem vencer, a ideia era conversar, só que assim, eu ia fazer um questionamento. Parece que todos eles são treinados para falar aquela coisa que eles não falaram. E quando você vai discutir o texto, você de certa forma desequilibra alguém que está com, como é que eu posso dizer? Eu não sei, não posso falar isso de todo mundo, mas às vezes você é abordado por pessoas que tem aquela jogada ensaiada. Então, digamos, eu já preparei João 3,16, aí depois eu vou para Efésios 2, 8, 9, depois eu vou para Gálatas 5,16, então eu já estou com aquilo na cabeça. Mas aí eu estou em João 3,16, o Janildo fala: tá, mas e o 19? Aí me desequilibrou, entendeu? Então, nessa situação que de repente... Quando eles veem que a pessoa tem sabedoria um pouco na palavra de Deus, eles... Entendi. Tomara que seja isso, Aí nesse caso, que aí eu estou com ponto, aí eu tô com ponto, Então, nesse caso, no livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, na página 14, diz o seguinte: um harmonioso tema permeia a Bíblia. Que tema é esse? É a vindicação do direito de Deus governar a humanidade e a realização de seu propósito amoroso por meio do reino. Continua citado o livro na página 69, o seguinte: a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e a morte de Jesus na terra. Então, de certa forma, no que eles estão dizendo aqui, é que a vida e a morte de Jesus na terra não tem necessariamente a ver, principalmente, com a nossa salvação. Então, aí você já começa a perceber que assim, existem uns posicionamentos um pouco diferentes daquilo que a igreja no geral vai pregando, Então é importante, que a gente possa estar
tá pensando com carinho em relação a isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, 19, 20, eu vou, para vocês terem uma ideia de que assim, que esse material aqui não está inventando, eu estou pegando o material das próprias Testemunhas de Jeová citado aqui e vou ler o parágrafo 20 na sua inteireza. Vou ler só para vocês terem ciência de que o que está dizendo aqui, está dizendo aqui. Aqui foi só uma citação, mas só para esclarecer, né? Então diz assim: por conseguinte, mostremos nossa gratidão pelo amor demonstrado por Deus e por Cristo, por exercermos fé no sacrifício resgatador de Jesus. Fazer isso conduz à vida eterna. Todavia, a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e a morte de Jesus na terra. Não, a sua preocupação primária era uma questão muito maior, uma questão universal, como veremos no próximo capítulo. Essa questão diz respeito a todos nós, porque mostra porque Deus tem permitido por tanto tempo a existência da perversidade e do sofrimento neste mundo. Então, eu li o parágrafo todo só para mostrar que o que o texto está citando da obra, está na obra, entendeu? Só para a gente ter essa ideia aqui. Aí, qual é a resposta, a apologética proposta aqui pelo comentarista desse volume? Perguntamos: o tema central da Bíblia é a vindicação do direito de Deus governar a terra? Há algum tempo isso esteve em dúvida? Não é isso que lemos na Bíblia. Lemos que o domínio de Deus sobre sua obra nunca foi questionado, né? Por exemplo, os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia, né, a grandeza das suas, a obra de suas mãos, exatamente. E aí nisso está aqui Salmos 24:1, Daniel 4:35, Isaías 43:13, Isaías 61:2, e aí tem também Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19. A nossa salvação não é a justificativa principal para a vinda de Jesus à terra? Não foi Paulo que afirmou isso em 1 Timóteo 1,15? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores, dos quais eu sou o principal. Qual o propósito da sua vinda ao mundo? Ele mesmo afirmou em Lucas 19:10 qual fosse esse propósito: buscar e salvar pecadores. Para isso ele morreu por nós, né? Então Romanos 5:8 fala que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? E aí nisso carregou nossos pecados sobre a cruz, 1 de Pedro 2:24, e ressuscitou corporalmente dentre os mortos, Romanos 4:25. Errar no propósito principal da vinda de Jesus ao mundo é errar no essencial. Ensinar o contrário, aí o comentarista fala, é doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E aí, se alguém quisesse envenenar uma pessoa, lhe ofereceria um frasco com estricnina, ou lhe ofereceria um copo d'água cristalina misturada com estricnina. Você tomaria um copo d'água cristalina se alguém dissesse que 99% eram água pura e 1% de estricnina? Certamente não, pois assim são os ensinos das Testemunhas de Jeová. Parecem bíblicos e sua literatura sempre realça o valor da Bíblia, mas na verdade os seus ensinos são os do seu fundador, Charles Taze Russell, como passaremos a ver mais adiante. E aí o autor continua: quando passamos a estudar as crenças de algumas seitas religiosas, deparamos-nos com um problema comum. Elas interpretam que a análise crítica de suas crenças não passam de uma forma de perseguição religiosa. Então é comum que de repente, se você for trocar uma ideia sobre algumas questões que você discorda no trabalho das Testemunhas de Jeová,
de repente elas dizerem que elas estão sendo perseguidas, as pessoas estão implicando e coisas do tipo. Criticando a Igreja Católica Romana num artigo publicado na revista Despertai, um dos leitores dessa revista escreveu à sociedade e recebeu resposta dos editores no seguinte teor: a Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o único caminho da salvação para dezenas de milhões de pessoas. Qualquer organização religiosa que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Revista Despertai, de 22/12/1984, na página 28. Então, o comentarista aqui, ele faz uso da própria palavra da Sociedade Torre de Vigia, dizendo o seguinte: ué, vocês não dizem que quem defende a verdade e quem critica os erros dos outros precisa também fazer um exame honesto e verificar se tem verdade no seu conteúdo e entender que assim, se você não deve nada, qual o problema da crítica, né? É como, por exemplo, eu não vou polemizar aqui, até porque eu não sei qual é o ponto de vista de vocês, mas que nem a discussão hoje na Câmara sobre a escola sem partido. E aí o que acontece? Eu ainda não cheguei a ler o teor, né, do projeto de lei, mas eu pelo menos acredito o seguinte, que se um professor ele tem receio de ter a sua aula gravada, ele tem que parar para pensar, ele perguntar-se a si mesmo o que tem na aula dele de tão secreto que não pode expor. É como, digamos, eu estou entrando num assunto sensível, né, que é um assunto em que a gente fala sobre a religião alheia, né? A gente, por exemplo, tem que ter todo o cuidado do mundo, porque a ideia não é ferir as pessoas e tudo tal. Sim. Mas observa bem, como a gente não está aqui tramando nada contra ninguém, tanto eu, que sou o próprio, né, facilitador aqui do conteúdo, quanto se qualquer um de vocês estivessem gravando, qual o problema? Ou eu tô ensinando alguma coisa que é para as pessoas não saberem, né? Então, voltando a falar sobre a questão das testemunhas de Jeová, aí é o seguinte: eu entendo que é importante até para vocês mesmos como líderes cristãos. Eu entendo que a partir do momento que a pessoa ela se dispõe a criticar os erros, ela precisa ter humildade para quando a hora dela chegar, porque como ninguém é perfeito, alguém está vendo o seu podre, né? E assim, às vezes é em casa, e mesmo em casa a gente fica injuriado, né? Minha esposa fala assim: não, porque o pastor lá na minha igreja pregou hoje isso, isso e isso. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que estar pronto, né? Porque é aquele caso, o pessoal critica muito o crente. O crente fala que vai para o céu, o crente fala que os outros vão para o inferno, o crente fala que o camarada que está bebendo lá não sei o que, fala que o outro está fumando vai não sei o que lá, fala que o que está traindo a mulher vai não sei o que, fala que aquela que está indo lá para Marquês de Sapucaí vai queimar no fogo do inferno. Então acontece, quando ele compra e não paga, quando ele dá calote, quando ele faz essas besteiras, gente, ele não atirou em todo mundo? Agora aguenta a onda, né? Então, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, filho, né? E aí, diante de uma situação dessa, né, aqui é só uma reflexão pelo fato de que as testemunhas de Jeová, quando elas vão à nossa porta, na maioria das vezes falam de um jeito como se assim, a gente está no erro, né? A gente não está dentro do propósito de Jeová Deus, e agora? Né? E assim, e aí diante de uma situação dessa, tá legal, você está dizendo isso para mim, beleza, eu vou pesquisar seus documentos, eu vou olhar os seus livros, eu vou comparar os seus ensinos com os ensinos da Bíblia. Hã? Não, eu entendo, o que eu estou dizendo é que é o seguinte: eu me sinto bastante tranquilo de fazer o vídeo, né, e de falar sobre esse assunto, porque numa revista Despertai deles, eles respondem para um leitor que eles estão fazendo críticas à Igreja Católica, porque a Igreja Católica se diz a única igreja,
Então, já que ela se diz a única igreja, ela tem que ter no seu arcabouço conteúdos que respaldem essa afirmação. Então, a gente usa esse mesmo argumento, de acordo com o que o autor está falando aqui, para eles. Se eles estão com a verdade, qual o problema da gente examinar os documentos deles, né? Qual o problema da gente examinar, comparando a Bíblia, né? E olhando e verificando o seguinte: poxa, isso aí não está sendo muito coerente. Essa é a questão. Se eles vão ouvir a gente na casa da gente, talvez sim, talvez não. Mas agora o vídeo está aí, vê quem quer. Fala. E esse debate aí, parou para observar a data, são 44 anos atrás que essa pergunta foi feita, em 74. Olha só, é verdade, pastor? 84. 84? É. Não, mas são 34 anos. Ainda é coisa pra caramba. Entendi. É 74. Falei, caramba, rapaz. Não, o que eu pude perceber é que o alvo do cristão é Jesus. Isso. A Testemunha de Jeová é vista como uma seita. Tá? Uma seita que no meu ponto de vista, nós somos cristãos, nós somos cristãos mesmo quando nós somos ensinados por uma liderança, a gente busca para confrontar, para saber se aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro. Sim. Ou chega mais próximo da verdade, que é Jesus. O Testemunho de Jeová, pelo que me parece, eles não fazem isso. Eles são, talvez essa palavra seja um pouco agressiva, eles são manipulados, persuadidos por uma liderança e aquilo é aquilo mesmo, seria isso? Pastor. Ou de repente essa liderança também acredita nisso. Pastor. Tem isso, né? Não é difícil. Mas ele não existe um confronto, eu tive esse entendimento e aí prevalece que a liderança... Ah, isso com certeza. Assim, é porque nisso que você é batista não dá para você entender. Mas assim, no caso deles, veio da sociedade Torre de Vigia. Poxa, Deus está... Torre de Vigia é a publicadora da literatura deles, né? A sociedade Torre de Vigia. Eles têm pastor, Ancião. Entendeu? São várias congregações. Mas quem o líder só? Bem, tem o fundador, né? E aí os líderes, eles se reúnem em congregações, e essas congregações se reúnem em regiões, e não sei se é uma vez ao ano, eles fazem um congresso, né, de todos, né, para fazer o trabalho deles do anuário, aquilo que foi realizado, o que aconteceu e assim por diante. O trabalho deles é mais ou menos assim. Então eles não convidam pessoas a participar Convida, já foram na minha casa. Mas eles não convidam para ir à igreja. Convidam para ir ao Salão do Rei. É Salão do Rei. Convidam, já me convidaram. Isso. E aqui já assistiu de nada para ali, para chegar lá e ficar 3 sábados estudando. Fernandes da Cunha? E primeira rua que eu morei quando eu nasci. Legal, uma vibe. Desculpa, nada a ver. Morei na Fernandes da Cunha e morei na Tinharé. Conheceu o seu Paulo ali, não? Seu Paulo? Nasci, tô com 44 anos. Não, ali. Nasci, tô com 44 anos. Seu Paulo foi um dos fundadores ali, os donos do Mar de Terra. Tô com 44 anos. Eu não lembro não, Aí foi quando eu nasci. Só até 3 anos. Depois eu fui para Baixada. Fui lá para Mangueirinha, no Centenário. E aí de lá para cá, pronto, entendeu? Comecei por aqui, comecei no Rio. Mas vamos falar de coisa séria. Começou bem. Mas o deles é normal organização de igreja? Eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas assim, pelo que eu morei numa rua que tinha um Salão do Rei, um trabalho litúrgico que lembra muito aqueles cultos batistas bem tradicionais, entendeu? Lembra muito isso. Há uma preocupação muito grande com a vestimenta, uma preocupação muito grande, né, com eu ia falar reverência, mas aí parece que de repente alguém que está com a cintura de mola não está sendo referente, né? Mas assim, não é questão de reverência, é assim, a postura de culto é aquela coisa mais
fechada, mais serena e tudo tal. Isso eu falo de experiência, passando e vendo, né? Mas agora, experiência vivida lá dentro eu nunca tive, tá ok? E aí, posso seguir ou vou falar alguma coisa, Fernando? Não, a respeito de Isaías, o senhor falou 61, 2, só que não diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como é que nós não podemos fugir desse centro aqui, dessa passagem? E Jesus, ele lê isso daí lá em Lucas e fala que se cumpriu, né? Não tem como fugir disso. Mas aí é aquele caso, né? A questão não é o que você está vendo, é como você está vendo, né? Porque, por exemplo, tá todo mundo olhando para cá, mas cada um enxerga de um jeito, né? Esse é o caso. Aí, seguindo aqui, ora, perguntamos: as testemunhas de Jeová não se ufanam de ser a única religião verdadeira sobre a face da terra? Não afirmam ser o único caminho para a salvação? Não dizem: tenha fé na organização vitoriosa de Jeová, de acordo com a Sentinela, dia 1º de setembro de 83, na página 12. Não reivindicam para si a analogia feita pelos católicos de comparar sua igreja à Arca de Noé, fora da qual não há salvação? E o que fazem dizendo: foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio e não um sem número de embarcações, e haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber sua bênção de vida eterna. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Você poderá viver para sempre, né? Poderá viver para sempre no paraíso na Terra. Sociedade Torre de Vigia e Tratados, 1983, página 255, 14º parágrafo. Naturalmente, devemos fazer a vontade de Deus para recebermos a bênção de vida eterna, mas essa bênção de vida eterna só é encontrada em Jesus. João capítulo 6, versículos 66 a 68. Afirmar que alguém deve tornar-se membro da torre de vigia para obter sua bênção de vida eterna é um disparate inqualificável. Então é aquela questão: as pessoas precisam participar da igreja, mas a gente não pode afirmar que alguém que não está dentro da congregação está perdido, porque senão a gente limitou a salvação à frequência do culto. Deixar de frequentar o culto é desobediência, como falar mal dos outros é desobediência, como qualquer outro pecado é desobediência. E se a gente for usar o critério de pecou, não tem salvação, ninguém tem salvação, né? Então, deixar de frequentar o culto é um pecado entre outros, né? E não necessariamente o seguinte: sem frequentar não tem salvação, que é o argumento aqui. E aí, oi? Eles alegam que são 144 mil salvos, né? Isso. Poxa, eu estou fazendo aqui na conta. 144 mil no céu. No céu. Você pode ser salvo, mas para viver para sempre no paraíso na terra. No céu, o céu fechou, acabou. 1965, exatamente. Só, é melhor ficar para sempre na terra do que ir para o inferno. No céu é só isso. Eu ia preferir ficar para sempre na terra, vou para o inferno. Oi. Hã? A gente vai lá para frente para a gente, entendeu? Então ele não acredita que os salvos. Eles acreditam que os escolhidos são só eles. A gente tem que conversar mais lá para frente. A gente, por enquanto, está apresentando o trabalho das testemunhas de Jeová. Então, fazemos as palavras das testemunhas de Jeová. Pergunta: é a exposição de falsas religiões uma perseguição dos seus
Opa, aderentes? Acho que é isso mesmo. Isso dos seus aderentes? É isso intolerância anticristã? Resposta: não. De outro modo, Jesus Cristo teria sido perseguidor intolerante dos judeus e seus apóstolos e primitivos discípulos. Teriam sido perseguidores ao invés de perseguidos. E todos os profetas de Jeová, nos tempos antigos, antes de Jesus, teriam sido perseguidores e intolerantes, pois todos expunham a falsa religião dos judeus apóstatas e das nações pagãs. E aí, que resposta é essa que o autor está usando? Uma resposta de uma literatura das Testemunhas de Jeová, né? A cristandade ou cristianismo, página 20 da Sociedade Torre de Vigia. E aí, o autor fala logo: não podemos ser tidos como perseguidores delas, simplesmente porque vamos analisar e criticar as suas crenças religiosas. Então, aqui a gente encerra a parte de falar sobre o trabalho das Testemunhas de Jeová. Eu acho interessante, minha filha tem uma amiga que é a mãe dela, o Chico de Jeová. Então eles queriam fazer a cabecinha dela para poder dar o reino lá. Aí eles perguntaram se ela vai casar, para se separar. Então, logicamente, ela como sendo separada, eles não aceitam, porque lá é assim: se tem um casal que não é casado e vai para o reino lá, no salão deles, e eles formam essa pessoa a casar para fazer parte do grupo deles. Se primeiro ali eles casarem e eles se separarem, todos dois já vão para o reino. Entendi. Entendeu? Eles saem fora. Eles não seguram, não. Mas na nossa igreja, se chegar um pessoal amasiado, a igreja também não faz uma pressão, não? O pessoal casar? Faz sim. Nossa, acho que não deveria. Mas tipo assim, faz uma pressão. Gente, não sou testemunho de Jeová não, tá? Só estou querendo ser honesto com o que acontece na nossa casa, né? Faz pressão também. Se eu falar uma palavra, mãe. Amasiado. Seria... Amigado. Isso. Na fornicação. É diferente da fornicação, porque a fornicação é a prática sexual do solteiro, tá entendendo? Viver abrasado é a prática sexual de quem vive a vida comum do lar. A fornicação é aquilo seguinte, ó: eu vou lá na casa da Dorinha, aí nisso a gente, né, aí depois cada um volta para sua casa. No caso, né, do amasiado, né, ele não vai, ele mora, entendeu? Mas não está praticando erro, não? Eu estou dizendo alguma coisa, gente. Eu só estou dizendo para ele a diferença da fornicação para ficar abrasado, amasiado, essas coisas do tipo. Só isso que eu estou dizendo. Eu vou só dar pausa aqui, porque a gente está entrando num assunto que não tem a ver com o assunto, né? Claro que está gravando. Eu ia apertar, mas ela continuou falando. Então tá.